Você está grávida ou pensando em engravidar e gostaria de ter o seu bebê de parto natural? Se a resposta para sua pergunta é sim, você tem que assistir esse vídeo até o final, porque aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa via de nascimento, com foco nos benefícios exclusivos do parto natural. Se você não me conhece, o meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e o meu objetivo é ajudar mulheres a terem partos mais tranquilos. Bom, o primeiro ponto que eu quero discutir aqui com você é o que é parto natural. Parto natural é o processo fisiológico através do qual os mamíferos dão à luz os seus filhotes. E o parto natural, ele é um processo exclusivo das espécies de mamíferos. Então, todos os outros animais, eles colocam ovos e o filhote se desenvolve fora do corpo da mãe. E só nos mamíferos o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe e a mãe dá à luz a um filhote pronto e não a um ovo. E o parto natural, ele é um tipo de parto normal. Então, parto normal é quando o bebê nasce através da via vaginal e o parto natural é quando o parto normal acontece sem nenhuma intervenção. Então, às vezes tem alguma confusão entre parto natural e parto normal, que é a mesma coisa, mas na verdade o parto natural é um subtipo de parto normal. E quando o processo de parto normal acontece sem nenhuma intervenção, ele é 100% controlado pelo corpo da mulher. Então, no parto natural, o corpo da mulher e o bebê fazem todo o processo sozinhos, assim como nas outras espécies de mamíferos, isso está acontecendo o tempo inteiro. O processo está ali acontecendo e sendo totalmente controlado exclusivamente pelo corpo da fêmea e do bebê. Então, por causa disso, o parto natural acaba sendo uma expressão muito poderosa da biologia no nosso corpo. E ele mostra pra gente que, assim como o nosso corpo foi capaz de produzir um bebê, ele também é capaz de fazer esse bebê nascer. E se você parar para pensar, na verdade, o processo de gestação, ele é muito mais complexo do que o processo de parto. Então, durante a gestação, o corpo da mulher suporta o desenvolvimento ali de um ser humano inteiro ao longo de um período longo, de 9 meses, enquanto no parto o que acontece é que o colo do útero abre e o útero empurra esse bebê através do canal do parto. Então, é um processo muito mais simples comparado com o processo de gestação. O parto natural, assim como a gestação, é um processo totalmente involuntário, ou seja, um processo que a gente não controla racionalmente. É um processo que o nosso corpo faz sozinho, sem a nossa intervenção, sem que a gente use o nosso raciocínio para interferir. E no parto natural também não há o uso de analgésicos, de medicamentos para dor. Mas o corpo da mulher e das outras fêmeas dos outros mamíferos é capaz de produzir substâncias naturalmente analgésicas. Você provavelmente já ouviu falar das endorfinas, que são substâncias liberadas pelo nosso corpo em situações de estresse físico. No caso do parto natural, que é uma situação de estresse físico para o corpo, as endorfinas também são liberadas e elas ajudam a mulher a lidar melhor com as sensações das contrações, com as sensações do trabalho de parto. Até porque, se você pensar na natureza, não é interessante que as fêmeas fiquem agitadas, que elas façam barulho durante o trabalho de parto, porque elas chamariam a atenção de predadores, o que não é algo bom naquele momento, não é bom em nenhum momento, mas muito principalmente no momento do parto. E agora que você já entende o que é parto natural, eu vou te explicar alguns benefícios dessa via de nascimento. Lembrando que muitos dos benefícios do parto natural também são benefícios do parto normal. Por exemplo, menor risco de complicações respiratórias após o parto, menor risco de internação numa UTI neonatal, uma taxa maior de sucesso da amamentação, uma melhor saúde do bebê tanto a curto quanto a longo prazo, menos riscos para a mãe e também uma recuperação mais rápida para a mãe, o que possibilita ela a ter menos dificuldades, menos desafios para cuidar do bebê logo ali no início, depois do trabalho de parto. Então, todos esses benefícios são inerentes ao parto normal e agora eu vou te explicar quais são os benefícios exclusivos do parto natural, ou seja, de quando não tem nenhuma intervenção no processo. Bom, o primeiro é que quando você evita o uso de anestesia ou de medicamentos para dor durante o parto, você também evita os riscos e as desvantagens inerentes desses procedimentos.
Então, no caso, por exemplo, da anestesia, o risco da mulher desenvolver febre depois do procedimento é maior do que se ela não recebe o procedimento. E tem algumas outras complicações que a anestesia pode trazer que você evita quando você não usa. Além disso, quando a mulher não está anestesiada, né, quando ela está ali com todas as suas funções motoras normais, ela consegue se movimentar melhor durante o processo de parto e isso acaba ajudando o processo a evoluir. Porque quando a mulher se movimenta, ela ajuda o corpo dela a trabalhar, ajuda o bebê a encaixar na pelvis, a descer, e isso está associado a um parto que dura menos. Além disso, a ausência de intervenções também evita o que a gente chama de cascata de intervenções, que é quando uma intervenção acaba chamando a outra. Por exemplo, quando a mulher usa a anestesia, o trabalho de parto dela pode ficar mais devagar. Quando o parto fica mais devagar, ela pode precisar de ocitocina sintética. Com o uso da ocitocina sintética, outros riscos podem surgir que fazem com que ela precise de outras intervenções. E aí no final a gente tem somado aí os riscos e as desvantagens de todas as intervenções. Tudo isso por causa da primeira intervenção que gerou essa cascata. Outro benefício muito legal do parto natural é o fluxo orgânico e natural de ocitocina, a liberação e a produção da ocitocina natural. A ocitocina é um hormônio muito importante para o parto e também para a amamentação, que é produzida pelo cérebro da mulher em quantidades enormes durante o parto. E é esse hormônio que faz o útero contrair e faz o bebê nascer. E o parto natural favorece a produção e a liberação de ocitocina de uma forma mais natural. Lembrando que, como a ocitocina é produzida pelo cérebro da mulher, ela tem um efeito também ali no cérebro, um efeito de trazer bem-estar, que quando a mulher recebe a ocitocina sintética, ela não tem, porque a ocitocina sintética é recebida na veia, né, na corrente sanguínea e vai direto para o útero. Então a mulher acaba perdendo um pouco desse efeito que a ocitocina natural tem. E outra coisa muito interessante que só acontece no parto natural é que a ausência do uso de antibióticos preserva a flora bacteriana do canal do parto e assim o bebê vai receber todas aquelas bactérias presentes ali. E no caso dos partos onde a mulher precisa receber antibiótico por alguma razão, o antibiótico acaba alterando ali aquela flora bacteriana do canal do parto e isso afeta a quantidade e a qualidade das bactérias que o bebê recebe. Lembrando que essa flora bacteriana que o bebê recebe na hora do parto está muito relacionada com o desenvolvimento do sistema imunológico e é a razão por trás do fato de que os bebês que nascem de parto normal têm uma saúde melhor a longo prazo. Então, para resumir, né, os benefícios exclusivos do parto natural, em adição aos benefícios do parto normal, é que você evita os efeitos colaterais e as desvantagens das intervenções. A mulher se movimenta melhor, ouve melhor o que o corpo dela está pedindo para ela fazer e isso ajuda o parto a progredir de forma melhor, evita a cascata de intervenções, favorece um fluxo natural da ocitocina e favorece uma boa colonização da pele do bebê quando ele atravessa o canal do parto. Se você chegou até essa parte do vídeo, me conta nos comentários o que você achou, se você está grávida, com quantas semanas de gestação você está e se você gosta dessa abordagem que eu trago nos meus vídeos, você provavelmente vai gostar de conhecer o meu programa de preparação para o parto, cujo link eu vou deixar na descrição. Quero finalizar deixando esse vídeo aqui do meu canal para você assistir, onde eu explico por que optar pelo parto normal é uma ótima escolha. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.